Olá, estudantes de São Paulo, mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jorge e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum e em algumas situações que a gente vai aplicar sobre essa matéria da matemática, essa parte que é bem tranquila da matemática, né? E vamos então para a atividade 13 do Trilhas 2 e vamos analisar essa situação aqui. Então a gente vai entender esse probleminha que está sendo falado aqui e em seguida a gente vai entender o que é o mínimo múltiplo comum, né? A Maria e o Pedro, eles estudam numa mesma escola, são colegas de classe, e eles gostam de usar as redes sociais para fazer postagens, né? E eles querem ser blogueirinhos. Essa é a questão. Para manter essa rotina de postagem, eles vão colocar uma frequência de postagem nessas redes sociais, né? A Maria, ela vai fazer as postagens de a cada 6 horas, então de 6 em 6 horas, e o Pedro vai postar a cada 13 horas. Tá? Então, de 13 em 13 horas, o Pedro vai fazer uma postagem, certo? E aí eu pergunto para vocês conhecem alguém que é assim, esses blogueirinhos de internet, que interage na rede social, que conversa com a gente, que posta stories e tudo mais? Então, essa é uma questão que vocês podem levantar, pode pensar, pode dizer para o professor de vocês se conhece alguém, se vocês são esse alguém da turma de vocês que sobressai. E aí a questão é, no primeiro item, ele está questionando se é saudável, se vocês acham que esse tipo de postagem que vocês fazem, quais são, para vocês interagirem justamente com o professor de vocês. Ele está perguntando para vocês se revelarem, mostrar para o professor o que vocês gostam de ver nas redes sociais, certo? Se vocês se identificam, se vocês postam com a mesma frequência que o Pedro e a Maria, conforme está colocado ali. Então aqui é só mesmo, vocês vão escrever suas opiniões, o que vocês acham das redes sociais, certo? E aí entramos então em mínimo múltiplo comum, também conhecido como o MMC. Ele é o menor múltiplo comum entre dois números, que é diferente do zero, tá? 2 ou mais números, pode ser 3, 4, enfim, tá? O zero ele não inclui nesse termo, tá? Porque o zero aparece em todos os múltiplos. Lembrando, o múltiplo é a sequência dos números muito similares à tabuada, tá? Então o múltiplo de um número, como eu vou mostrar agora para vocês, ele vai seguir uma sequência de adição, de multiplicação mesmo. Por exemplo, os múltiplos do 3. Eu fiz alguns aqui, tá? Então essa é a notação que a gente usa. A gente coloca a letra M, o número que nós vamos calcular, o múltiplo, e começa a partir do zero. Então 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Coloquei as reticências, os 3 pontinhos, para indicar que eles vão continuar, tá? O zero, ele é múltiplo de todos os números, e todos eles continuam infinitamente, tá bom? E aí, coloquei também os múltiplos do 4. Múltiplos do 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, e vamos continuar, certo? Então, o que eu estou procurando? O mínimo múltiplo em comum. A palavra comum quer dizer que serve para os dois. Então, eu vou olhar nesses múltiplos qual que aparece nos dois. Nós temos o 0, que apareceu nos dois. Nós temos também o 12 e o 24. Lembrando, coloquei aqui, ó, ressaltando, diferente de 0. Então, MMC não pode ser o 0, tem que ser diferente. Ou seja, o 0 eu não vou considerar. Então, nesse caso, o mínimo múltiplo comum do 3 e do 4 é o 12. Ah, professor, mas tem o 24 também. Não importa, eu estou perguntando o mínimo, o menor. O menor, no caso, é o 12. Então, do 3 e do 4 é o 12, certo? Essa é uma das formas de calcular o MMC. Existem outras formas, os professores de vocês vão explicar para vocês, e aí vocês têm essa opção de determinar qual que é melhor para vocês. E aí, nas atividades, é justamente isso que a gente vai fazer, tá? O que você acha da frequência de postagem desses dois estudantes? É saudável adotar uma rotina assim? Por quê? Então aqui vocês vão explicar para mim se essa rotina é saudável, se está tudo bem, se está tudo certo, e o que vocês acham dessa sequência de postagem deles. Questão 3. Vamos supor que eles fazem uma postagem juntos às 4 da tarde, às 16 horas, certo? Daqui a quantas horas eles vão postar novamente no mesmo horário? Então, de novo, vamos calcular, nesse caso, vocês vão me dizer os múltiplos do 6, os múltiplos do 13, e aí desses múltiplos vocês vão determinar para mim quantas horas vão se passar
até que os dois postem juntos, ou seja, qual é o mínimo múltiplo comum que vai aparecer nos dois, certo? Podem fazer do jeito que eu fiz agora há pouco, com 3 do 4, ou então com outro método que o professor orientar vocês, tá bom? E aí, seguindo então, a questão número 5, como Maria ficava muito tempo na frente da tela do celular, ela começou a ter fortes dores no olho, nos olhos, né? E aí o médico receitou 2 remédios, um para tomar de 6 em 6 horas e o outro de 8 em 8 horas, certo? Depois da primeira dose, quanto tempo vai passar até que ela tome os 2 remédios juntos de novo? Então, de novo, ó, de 8 em 8, de 6 em 6. Vocês vão determinar aqui para mim o mínimo múltiplo, o menor período que vai passar, o mínimo múltiplo comum dos dois. Então, vocês coloquem os múltiplos do 6, os múltiplos do 8, e calculem qual que vai ser o período que eles vão voltar novamente a tomar os 2 remédios juntos. Tá bom? E no item 5, obedecendo às recomendações médicas, a Maria faz postagem agora a cada 11 horas. Supondo que nesse exato momento eles fizeram postagem juntos, daqui a quantos minutos eles vão postar novamente? Aqui tem um detalhe muito importante. Horas e minutos, certo? Então, a gente vai precisar calcular os múltiplos de 11 e os múltiplos de 13 para determinar depois de quantas horas eles vão postar juntos. Só que a pergunta está em minuto, ou seja, 1 hora são 60 minutos. Depois de determinar qual é o múltiplo, a gente vai ter que multiplicar por 60 para transformar em minutos. Certo? Então, detalhezinho a mais nessa questão. E aí, de novo, eu vou reforçar, vou sempre falar isso. Procure o professor de vocês, conversem com ele. Qualquer dúvida sobre mínimo múltiplo comum, tirem com eles, com seus professores, que eles vão ajudar com certeza. Eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Fiquem todos bem e até lá.